A maioria das pessoas acredita que a estagnação financeira nasce de decisões erradas ao longo do dia. Mas a verdade é mais silenciosa e mais perigosa. Sua escassez começa nos primeiros segundos após abrir os olhos. Antes mesmo de tocar no celular, antes mesmo de lembrar das obrigações, algo é ativado, um padrão automático. Se esse padrão é preocupação, pressão ou medo de perder, você já acordou na defensiva. E uma mente defensiva não constrói riqueza, apenas tenta preservá-la. Hoje você vai entender como seu amanhecer pode estar programando sua escassez, todos os dias, sem que você perceba. Existe uma pergunta que quase ninguém faz a si mesmo ao despertar. Qual foi meu primeiro pensamento hoje? Não o segundo. Não o racional. O primeiro. Na maioria dos casos, ele não é ambicioso. Ele não é expansivo. Ele não é estratégico. Ele é urgente. Preciso resolver aquilo. Como vou pagar isso? Tenho muito para fazer. Perceba o padrão. O foco não está em criação. Está em reação. Esse primeiro pensamento não é neutro. Ele define seu campo emocional dominante. E emoção dominante direciona a atenção. Atenção direciona decisões. Decisões repetidas constroem identidade. Napoleão Hill deixou claro que o subconsciente opera sobre emoções reforçadas. Se você começa o dia reforçando preocupação, você não está apenas sentindo ansiedade, você está treinando sua mente para funcionar sob escassez. Observe a diferença sutil. Uma mente treinada para expansão desperta perguntando qual oportunidade posso criar hoje. Já a mente de sobrevivência desperta perguntando o que preciso impedir que dê errado. Uma cria território, a outra protege território. E aqui está o detalhe inquietante. Você pode ser trabalhador, disciplinado, responsável, e ainda estar operando 100% dentro da lógica da preservação. Esse é o padrão que 90% ignora. Antes de continuar, faça algo simples. Amanhã, observe seu primeiro pensamento sem tentar corrigi-lo. Apenas identifique. Se ele for defensivo, você acaba de provar a tese deste vídeo. E se isso já está fazendo sentido para você, deixe nos comentários qual foi seu primeiro pensamento hoje ao acordar. Isso não é interação vazia, é diagnóstico estratégico. Existe um momento extremamente específico no seu dia que é mais poderoso do que qualquer curso, qualquer livro ou qualquer técnica de produtividade. E esse momento acontece antes mesmo de você estar totalmente consciente. É o intervalo entre o sono e a vigília. Nesse estado, sua mente ainda não está completamente filtrada pela lógica crítica. O subconsciente está aberto, receptivo, vulnerável. É como um solo recém-virado, pronto para receber sementes. O problema? A maioria planta medo. Quando você desperta e imediatamente mergulha em preocupação, escassez ou pressão, você está fazendo autossugestão involuntária. Está dizendo ao seu sistema interno: o mundo é ameaça. Meu dia será defesa. E o subconsciente não debate. Ele executa. Ele ajusta sua postura corporal. Ele altera seu nível de energia. Ele estreita seu foco para riscos e problemas. Você chama isso de realidade adulta. Mas, estrategicamente, isso é programação de sobrevivência. Agora entenda a gravidade. Se essa ativação acontece diariamente, seu cérebro começa a reconhecer esse estado como padrão natural de funcionamento. E o que é repetido vira identidade. Identidade define comportamento. Comportamento repetido define resultados financeiros. Perceba a linha invisível que liga o primeiro pensamento do dia à sua conta bancária no final do ano. Não é exagero. É condicionamento. Enquanto você acredita que está apenas acordando para responsabilidades, seu sistema nervoso está sendo treinado para operar dentro de limites estreitos. E uma mente limitada não identifica expansão. Ela identifica risco. Se você compreende essa vulnerabilidade estratégica do amanhecer, então começa a entender por que tanto esforço não gera avanço proporcional. A programação já começou antes do café. Agora observe o efeito invisível desse início defensivo. Você acorda preocupado. O corpo entra em leve estado de tensão. A mente prioriza urgências. Nada explosivo. Nada dramático. Apenas microdecisões. E é exatamente aí que o ciclo se consolida. Você escolhe o caminho seguro. Adia a ligação arriscada. Posta menos do que poderia. Investiga menos oportunidades do que deveria. Nada parece grave isoladamente. Mas repetido diariamente, isso constrói um padrão de preservação silenciosa.
É assim que a escassez se infiltra, não por grandes fracassos, mas por pequenas escolhas que evitam desconforto estratégico. A mente de sobrevivência busca estabilidade emocional imediata. Ela evita exposição. Ela protege o que já existe. Ela calcula risco com foco na perda, nunca na expansão. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de admitir. Preservação constante parece maturidade. Parece responsabilidade. Parece prudência. Mas, no longo prazo, ela cria limitação estrutural. Você passa a operar dentro de territórios conhecidos. E territórios conhecidos raramente multiplicam patrimônio. Perceba como esse ciclo fecha. Primeiro pensamento defensivo, estado emocional restritivo, microdecisões conservadora, ausência de movimento ousado, resultados medianos, confirmação da necessidade de continuar sendo cauteloso. Isso é identidade sendo reforçada. O mais inquietante, você pode passar anos acreditando que está sendo disciplinado, quando na verdade está apenas sendo estrategicamente tímido. A mente que preserva demais se acostuma com pouco. E o amanhecer é onde tudo começa. A pergunta que surge agora é inevitável. Se seu dia começa em modo defensivo, como ele terminaria em expansão? Existe uma ilusão extremamente confortável que prende pessoas inteligentes por anos. A ilusão da produtividade. Você acorda cedo, cumpre tarefas, entrega resultados, resolve problemas, mantém disciplina e ainda assim, não rompe o próximo nível financeiro. Por quê? Porque produtividade não é sinônimo de expansão. A mente de sobrevivência pode ser extremamente produtiva. Ela organiza, ela executa, ela mantém o sistema funcionando, mas ela raramente ousa expandir território. Perceba a diferença estratégica. Produtividade em modo escassez pergunta: o que preciso fazer para não perder o que tenho? Produtividade em modo expansão pergunta: o que posso construir hoje que amplie minha influência, renda ou alcance? Uma mantém estrutura, a outra multiplica estrutura. E aqui está o erro fatal. Muitas pessoas disciplinadas confundem movimento com crescimento. Elas terminam o dia exaustas, mas não mais próximas de liberdade financeira real. Trabalham muito, dentro de um território pequeno. O problema não é falta de esforço. É direção mental limitada. Se o seu amanhecer ativa a preservação, todo o restante do seu dia apenas administra o que já existe. Você pode ganhar dinheiro. Pode crescer devagar. Mas dificilmente romperá exponencialmente. Napoleão Hill enfatizava o desejo ardente orientado por propósito definido. Sem expansão emocional deliberada, esforço vira manutenção. E manutenção não cria riqueza extraordinária. Apenas impede colapso. Talvez o desconforto esteja aqui. Você pode estar fazendo tudo certo operacionalmente, mas errado estrategicamente. Se isso incomoda, é porque toca na raiz do problema. O amanhecer não decide apenas seu humor. Ele decide seu campo de ambição. Agora vamos expor a diferença de forma ainda mais direta. Existem duas identidades que despertam todas as manhãs. A primeira abre os olhos e pensa em responsabilidades. A segunda abre os olhos e pensa em possibilidades. A primeira sente pressão. A segunda sente direção. Não confunda calma com expansão. Não confunda ansiedade com responsabilidade. O que distingue essas duas mentes não é inteligência, é orientação estratégica. A mente que acorda para sobreviver procura estabilidade imediata. Ela quer garantir que nada saia do controle. Ela mede risco pelo medo de perder. Já a mente que acorda para expandir mede risco pela oportunidade de ganhar. Essa diferença altera completamente a percepção de cenário. Para a mente defensiva, uma proposta ousada parece perigo. Para a mente expansiva, a mesma proposta parece avanço. E aqui está o detalhe mais sutil. Ambas podem ter exatamente as mesmas competências técnicas. O que muda é o estado emocional dominante ao despertar. Se você acorda tenso, preocupado e já pensando em problemas, seu sistema nervoso ativa foco restrito. Ele elimina a criatividade, reduz ousadia e prioriza segurança. Isso é biologia reforçando escassez. Agora pergunte a si mesmo com brutal honestidade: sua primeira energia do dia é retração ou expansão? Porque o amanhecer não é apenas transição de luz. É ativação de identidade. E identidade dominante sempre vence esforço isolado. Se você ainda acredita que mentalidade é algo abstrato, talvez esteja ignorando o laboratório mais importante do seu dia, os primeiros minutos após abrir os olhos. Se o problema começa no primeiro minuto,
Então é exatamente ali que a ruptura deve acontecer. Você não precisa de um ritual complexo. Não precisa de aplicativos sofisticados. Precisa de decisão consciente antes que o piloto automático assuma. Nos primeiros segundos após acordar, antes de tocar no celular, antes de pensar nas tarefas, faça algo simples, mas estrategicamente poderoso. Interrompa o padrão. Em vez de permitir que a preocupação surja sozinha, imponha uma pergunta deliberada. O que posso expandir hoje? Não o que preciso resolver. Não como evito problemas. Mas onde amplio o território. Essa única mudança altera a direção da sua atenção. E a atenção direcionada muda a percepção de oportunidades. Napoleão Hill ensinava que o subconsciente responde à repetição emocional intencional. Se você injeta deliberadamente expansão no momento de maior sugestionabilidade, começa a reprogramar o estado dominante. Isso não é pensamento positivo ingênuo. É comando estratégico. Seu cérebro não diferencia fortemente entre repetição automática e repetição intencional. Ele registra padrão. Se você repetir diariamente essa interrupção deliberada, começa a construir nova identidade matinal. No início parecerá artificial. No início parecerá forçado. Isso é esperado. Porque você está competindo contra anos de condicionamento defensivo. Mas aqui está o ponto decisivo. O primeiro pensamento do dia não precisa ser verdadeiro. Ele precisa ser escolhido. Se você assumir controle do despertar, assume controle do direcionamento emocional. E direcionamento emocional consistente altera a trajetória financeira. A ruptura não acontece no escritório. Ela acontece na cama, antes do mundo falar com você. Agora imagine o impacto acumulado disso por meses. Um amanhecer reprogramado não muda apenas sua disposição. Ele altera seu filtro de percepção. E quem muda o filtro, muda o que enxerga. Quando você acorda em expansão deliberada, começa a perceber oportunidades antes ignoradas. Conexões parecem mais relevantes. Ideias parecem menos arriscadas. Movimentos estratégicos deixam de parecer ameaças e passam a parecer alavancas. Não porque o mundo mudou, mas porque sua orientação interna mudou. A mente que acorda para sobreviver pergunta: como me mantenho seguro hoje? A mente que acorda para expandir pergunta: qual movimento amplia meu alcance hoje? Essa diferença, repetida 300 manhãs por ano, transforma completamente o tipo de decisões que você acumula. Riqueza raramente nasce de um ato heróico isolado. Ela nasce de decisões alinhadas com identidade expansiva ao longo do tempo. Se o seu padrão dominante deixa de ser preservação e passa a ser expansão, seu comportamento naturalmente começa a refletir isso. Você assume conversas maiores. Explora territórios que antes evitava. Tolera desconforto estratégico sem interpretar como ameaça. E, aos poucos, o campo de possibilidades se amplia. Não é misticismo. Não é sorte. É padrão mental dominante influenciando trajetória. O amanhecer deixa de ser biológico. Ele se torna estratégico. E quando a estratégia começa antes do café, o restante do dia deixa de ser reação. Passa a ser construção deliberada. Capítulo 9, 312 palavras. Ignorar essa lei não produz fracasso imediato. Produz mediocridade prolongada. Dia após dia, a mente que desperta na escassez reforça limites invisíveis. Anos passam. O esforço continua. A disciplina permanece. Mas o território não se expande. E o mais cruel é que a pessoa acredita estar fazendo tudo certo. Essa é a condenação silenciosa da preservação crônica. Viver ocupado, mas nunca avançar exponencialmente. O amanhecer julga em silêncio. Ele revela quem você realmente é antes que o mundo comece a observar. Agora, se realmente compreendeste o poder desta lei, responde-me isto. Toda manhã nasce como um território em branco. Alguns o defendem antes mesmo de ocupá-lo. Outros o conquistam antes mesmo de caminhar. Há algo que desperta antes de você. Ele não tem forma. Não tem voz. Mas decide o tamanho do seu campo de ação. Quando dominante, ele protege o pouco. Quando reprogramado, ele amplia o horizonte. Ele se fortalece pela repetição. Mas morre quando é exposto à consciência. O que é? Pista verdadeira. Ele aparece antes do primeiro café. Pista falsa. Ele depende do dinheiro que você possui. Poucos veem além das aparências. Serás um deles. Talvez já tenhas percebido que não se trata de recurso externo, mas de orientação interna. Não é sobre saldo. É sobre estado.
E aqui está o aviso velado. Quem controla o primeiro pensamento do dia controla a direção do próprio império. Agora deixe sua resposta nos comentários, e veremos quem realmente compreendeu o poder por trás desta lei. Poucos ousam responder, e menos ainda acertam. A resposta certa revela consciência estratégica. A errada reforça a escassez.